A logística que é montada em relação a tudo que a gente vê aí, a estrutura toda, ela é montada por um pessoal, ela fala com uma diretoria, com uma empresa. Só que no decorrer do tempo, como você vai se passando os anos, a tua opinião ela já está valendo, já tem um preço muito alto em relação a como é que vai montar essa estrutura toda, entendeu? Então você vai subindo degrau por degrau na encenação. Quando você vê, você está com uma responsabilidade maior daquela que você começou, entendeu? Segurando só um pouquinho de areia na mão. Então a sua influência é muito grande. Então assim, a encenação é que nem a gente fala no exército, você tem que estar pronto para em condições dele. Então tudo acontece. E assim, você está na hora, você tem que resolver e acabou o papo, entendeu? Mas é assim, é uma sensação muito grande. Aquilo que você perguntou para nós agora, eu tive essa sensação assim, na minha primeira vez, nos bichos, que foram bichos de luz, que foram feitos. Cenografia. A cenografia, quando terminava o espetáculo, pô, todo mundo se abraçava, todo mundo cumprimentava o outro, todo mundo dava parabéns, que o feito foi feito. Entendeu? Tudo aquilo que a gente planejou um bom tempo aconteceu. Eram construídas as dunas de areia e as coisas aconteciam dentro da duna. Só que aí o público começou a crescer muito. Então a gente precisava ter um lugar. E aí o pessoal brigava porque não dava para ver direito, enfim. A gente resolveu colocar arquibancada, porque aí a arquibancada num formato de U, né? A gente conseguiu colocar um número grande de público e que todo mundo conseguia visualizar. Esse interesse de cenografia aconteceu voltado para o mundo do carnaval, onde eu me descobri como artista. E daí por diante eu comecei a fazer, algumas pesquisas, tive algumas aulas com mestres, lá de Parintins, e fui pegando essa doutrina, fui doutrinando e descobri esse meu talento. E daí em diante não parei mais. E mediante a isso fui convidado para fazer parte da administração 2013 e assumir a cenografia das encenações. Às vezes você tem que quebrar a cabeça para fazer a coisa funcionar, Você tem que estudar, você tem que quebrar a cabeça. Mas isso é uma coisa que, não sei, cara, sinceridade eu não sei te dizer, mas é uma coisa que já está no sangue. É uma coisa, um exemplo, eu não sei desenhar. Eu não sei desenhar. Mas é assim, se você falar para mim, Peter, olha, eu quero isso aqui de tal tamanho, de tal forma. Eu vou olhar para o desenho, eu vou pegar o desenho, ok. Eu vou te transformar aquele desenho que você me deu naquilo que você quer. Então, trabalhamos em todas, até mesmo antes de ser o espetáculo ser na areia, era na Praça Tom Jobim, a gente montava 2 palcos, um palco oficial e outro para os convidados. Depois mudou, sendo o espetáculo na areia, a gente trabalhou em todos, montagem de casinhas, palco de madeiras, carroça, todas essas partes de cenário a gente estava junto. Durante a noite a gente montava, desmontava as casas, tinha um prazo para entrar com as casas, que era a igreja, casa de Câmara e casa de cadeia, a casa da Vila de São Vicente. Essas partes a gente fazia todo no espetáculo. Olha, muitas coisas a gente guardava para o próximo ano. Tinha várias coisas, às vezes a cruz, o pleurolim, baú, sempre ia para a cultura. Agora, umas partes que era madeirite, essas coisas que não tem muita vida, entendeu? Aí era usado na construção, porque se guardasse, no outro ano não dava mais para usar. Tinha coisa que na outra encenação tinha que comprar. A gente ficava assim emocionado, porque assim, aquele momento de montar e o tempo que era limitado, mas a gente já estava acostumado. Era gostoso de trabalhar. Eu comecei a trabalhar na cultura, aí conheci a Tatiana Jimenez e o Sérgio Guerreiro. Aí eles me convidaram para trabalhar com eles, cuidando dos figurinos. Aprendi tudo com eles, a montar figurino, sapatilha, tudo. Isso, e eu comecei também na época do secretário Renato Caruso, e foi um momento interessante que eu tinha acabado de chegar na prefeitura, no sentido Secretaria da Cultura, e fui acompanhando os ensaios da encenação. Então surgiu a oportunidade naquele momento de ser supervisor de contrarreglagem, acompanhando todos os ensaios. Então a gente saía da secretaria,
trabalhava na secretaria e já saía direto para os ensaios, acompanhar todos os ensaios, a logística do ensaio, o que eu precisava durante o processo todinho. Esse processo ia até o espetáculo. Uma coisa bastante produtiva para mim, como pessoa e profissional, foi uma descoberta de uma linguagem. Por exemplo, a encenação ela não é carnaval e não é teatro, porque a distância que a gente tem de plateia para a arena e temos uma cenografia que é um fundo infinito, me obrigou, na verdade, a criar um olhar para aquele espetáculo. Um exemplo que eu te dou é essa casula, né? Ela foi produzida, não lembro qual ator que utilizou, mas ela vem dentro dessa ação. Eu uso o roxo, que na verdade é uma atribuição do clero, ok? É uma atribuição do clero, mas como eu tenho neste grupo definido que eu tinha que usar o branco, eu poderia ter usado outra cor, mas vem o branco puxando o quê? Aquele grupo que eu tenho, né? Nos primeiros anos, a parte dos índios deu muito trabalho, porque a gente tinha muita gente, era branca. Passava... Aí tivemos que descobrir um negócio que chamava color tan. Color tan. Aí também era industrial. Então a pessoa vinha, você vinha com um borrifador com aquilo, aí outro vinha com uma esponja, né? Só que tinha um problema. Se você entrasse dentro da água ou tomasse chuva, você ficava cor de abóbora. Porque deixava aquele tom de índio queimado, né? Mas se tomasse água, às vezes ficava cor de abóbora, às vezes ficava esverdeada a pessoa. Então imagina, né? Tudo foi coisa que a gente foi aprendendo com o tempo, foi melhorando, né? E assim, realmente eu tenho assim muita honra de ter participado desse espetáculo assim, no apogeu, né, realmente, que de 2000 a 2011, principalmente, foi o apogeu. E assim, foram experiências, assim, a gente conheceu gente muito legal, né? Gente aqui da comunidade de São Vicente, que depois, assim, participou um ano, queria participar todo ano. Gente que a gente acabou descobrindo, artistas da maquiagem mesmo, né? Sim. Que foi uma coisa que a encenação proporcionou, inclusive descobrir pessoas, novos talentos, né? Nessa área da maquiagem artística. O que é um espetáculo aberto? O que é um espetáculo para a rua? É uma luz, tu tem que ter uma base de luz. Para todo mundo, o último que está aqui sou eu, normalmente depois da plateia, estou vendo todo mundo, então tá bom. E depois tu vai brincando com a luz, tu vai criando, porque começa a limitar, principalmente a encenação. É um fato histórico, né? Mais ou menos contado. Cada um cria a sua versão. Então você tem que seguir certas linhas de luz. Ah, rapaz, essa daqui então. Aí faz caravela, faz isso, faz aquilo. E eu vivo do turismo até hoje. A gente aluga embarcações para esporte e recreio, né? E essa foi feita para isso, para poder ser um atrativo para a cidade. Então essa embarcação, ela foi feita no estilo caravela mesmo. Ela já trabalhou em mais de 6 encenações. Se buscar lá nos vídeos lá, vai ver ela lá. Até com iluminação, que isso aqui parece que é maior monstrão, né? Mas não é, ela não é tão grande assim não. É que a gente aprendeu a dar efeito de luz da coisa, com a luz e sombra, né? Aí dá a impressão que, nossa, é uma caravela gigante. Mas não é. E ela foi feita para esporte e recreio. Olha, quando nós começamos, a gente não tinha uma noção do espetáculo, porque nós não conhecíamos, né? Foi assim, foi o primeiro ano que deu aquela repercussão, sabe, como espetáculo para milhares de pessoas, para milhares de pessoas. Então a gente não sabia como era o espetáculo. Eles gostaram, eles vieram fazer uma visita na Marina, e na Marina Dona Rosa, e eles olharam o barco e gostaram. Falaram, esse barco parece um barco de época. E eles explicaram o que eles queriam fazer. E a gente começou a fazer os ensaios. Mas assim, a gente participou desde o primeiro ano, que deu aquela repercussão, a gente começou junto, a crescer junto com o espetáculo. Quando o pessoal vem, né, os barquinhos encostaram, você viu que as tochas, eles saíam e o barco principal soltava e ele fazia uma manobra. Ele vinha, pegava o Martim Afonso na escuna, enquanto os barquinhos eles estavam devagarinho chegando em terra.
Então ele pegava o Martim Afonso e ele ia no meio das embarcações. Então o mesmo número de embarcações ficava de um lado e de outro e abria um corredor entre os barcos. Então eles ajudavam o Martim Afonso a segurar o barco, o Martim Afonso descia e aí os marinheiros já corriam com as tochas e virava um corredor. Ficava muito linda, a cena ficava espetacular. Como assistente de direção, a gente estava ali muito presente nas decisões. E na encenação de 2002, que era a história era contada pelo Deus das Águas, né? A gente precisava fazer chover. Em todo o roteiro entrava água, os índios, as lendas do Begorotirê, que era o Deus Trovão. Então a gente tinha, o diretor queria que chovesse em cena. E aí nós ficamos várias reuniões, como é que nós íamos fazer aquilo, até que numa das viagens que eu estava com ele, o Amaury Alves era o diretor, nós estávamos juntos pelo interior e numa parada no meio da estrada, eu falei, Amaury, resolvemos aqui a questão da água. Ó. Aí eu mostrei para eles aquelas fazendas que tinham irrigação automática e aí nós bolamos toda uma função hidráulica por baixo da terra, com canos, e colocamos 2 caminhões-pipas, um em cada lado da coxia, e aí fazíamos chover durante a cena, e o resultado foi maravilhoso. Cada direção vinha com uma tática, né? Com uma maneira de fazer, e a gente que já estava, acabava ajudando de uma forma ou de outra no fazer, né? A experiência acaba ajudando nesse momento. Eu peguei muitas direções, a grande maioria delas foi como marinheiro, né? Como marinheiro e como soldado, então dirigi esses núcleos. E dirigir os marinheiros, só homens, né? Dirigir só homens, para mim era mais fácil, porque era mais perto do povo. Eu não tinha que me preocupar muito com a seção artística da coisa. Claro que tinha preocupação, mas era a preocupação de trazer o povo para a ação artística. Experimenta tema de Paulo, eu sou menino, sou Genilson Mirante, são os mais antigos, são vocês. Fotografei em branco e preto, e a foto ficou linda. Essa tem até nome, que é Chumba de Prata. E oportunamente que eu vou mostrá-la, tem papel fotográfico para vocês. Só que não dá para definir em 300, 400 fotos no período da encenação qual é a mais, qual é a melhor. Isso é impossível. Toda me chama a atenção. Olha, é muito louco registrar a encenação. Primeiro que é um espetáculo em arena aberta, é aberto, né? Então você hoje tá um dia quente e amanhã pode estar uma super tempestade. E aí fica super diferente a foto, não tem jeito. E você quer registrar. Então você se prepara, eu vou ao ensaio, né? Porque cada diretor que vem para a encenação, ele sempre vem com um pensamento diferente. Você tem que trazer coisas diferentes para o público. Por exemplo, no primeiro dia ele vai falar assim, olha, assisti hoje, vai lá assistir porque vai estar lindo, tá diferente. E eu vou assistindo 1, 2, 3, 4 ensaios dos núcleos e depois eu assisto o geral na praia para eu saber que às vezes quando você assiste do palco, da plateia, você não consegue enxergar o desenho que foi feito, porque são muitas pessoas. Então assim, a movimentação dos índios, a movimentação da área nobre, faz um desenho aéreo, então você quer registrar e mostrar para a pessoa o que ela não está conseguindo enxergar de lá. Quando eu entrei no fotojornalismo, né, você começa a ter um certo raciocínio para eventos, né, para fatos que vão acontecer. Ó, vai acontecer isso, né, tal pessoa vai chegar, então você tem que ter uma foto mais
mais ampliada, né, do local, mais micro, mais macro, e ter um monte de visões para você contar uma história, né? Todo evento você tem que contar uma história para quem vê aquela sequência de fotos entender o que foi aquilo, independente do evento. Comecei como contra-regra. Então era pegar todos os objetos cênicos e levar água para o local do ensaio da galera da cidade, que era na época a gente ensaiava no 2º BC, que hoje é o BIO, né, o batalhão, aqui na Antônio Merique. E depois a gente ensaiava no Tondinho, depois ensaiava no ginásio de um colégio, até que finalmente veio o centro de convenções e facilitou para todo mundo, né? Porque antes cada núcleo, isso a nossa secretária Elisângela Baffini vai lembrar muito bem, cada núcleo ensaiava em um lugar, então era a logística era uma coisa louca. Né? O primeiro desafio foi conscientizar a equipe de aceitar uma proposta diferente, porque os índios no cotidiano da ensinação, eles eram aquela coisa plástica sempre, de formar um grupo para o enfrentamento e a luta e a exibição da tradição da cultura local. E eu trouxe uma proposta que seria inovadora, alegando que no cotidiano dos índios, os tribais, eles exibiam outras manifestações de luta, de danças e tal. Então eu associei esse movimento do maculelê, que é um rito mais impactante, sem descaracterizar aquela marcha, a marcação do indígena, né? Então eu associei esse movimento de expressão corporal, de luta e de dança ao cotidiano deles com as danças tribais da região, por exemplo, seria os goiaós. E aí entra a questão da capoeira, que são movimentos de luta corporal, agarrados, saltos, floreios, acrobacias e algumas rasteiras também, que não fogem do contexto tribal também. Mesmo que não tenha um caráter desportivo, mas se tratando de luta corporal, de expressão de corpo, está muito atrelado ao cotidiano indígena também. Não, calma aí, não vai embora não. Eu já sei, você tá com saudade de assistir a encenação da Areia da Praia, né? Ah, mas não tem problema não, viu, Cristiano? Porque a Secretaria de Cultura de São Vicente preparou uma surpresa para você. É isso mesmo, é só você apontar o seu telefone para esse QR Code aqui do lado. E você vai levar uma lembrança do documentário da encenação 2021. Tá, mas assim, recebe a lembrança, tira uma foto e manda pra gente, tá? Isso! Nós estamos aguardando a tua foto. Manda! Manda!